Paz do Senhor para todos. A igreja foi instituída como o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para proclamar a verdade do Evangelho. A igreja não salva, salvação somente em Jesus, mas a igreja tem como uma de suas missões anunciar a verdade que liberta, pois Pedro escreveu que nós, como igrejas, devemos anunciar as virtudes de Jesus Cristo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja ela tem compromisso com a verdade, pregar a verdade do Evangelho. Mas a qualquer denominação evangélica que prega outro evangelho, que não tem compromisso com a verdade de Cristo, está fazendo um desserviço ao reino dos céus e está desencaminhando a muitos da salvação em Jesus Cristo. Vemos que Jesus falou para os fariseus que falavam de Deus, mas não seguiam a verdadeira doutrina de Deus, a ponto de Jesus declarar para eles que eles estavam impedindo a muitos de entrarem no reino dos céus. Então o compromisso da igreja é com a verdade. Infelizmente, nós temos visto muitas denominações pregando um outro evangelho, um outro Jesus, um outro espírito, igrejas mergulhadas em doutrinas espíritas, doutrinas pagãs, doutrinas humanas, sem compromisso com o verdadeiro evangelho. E nossa missão é pregar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vemos que Jesus falou para os seus discípulos, lá em Mateus 24, quando os discípulos lhe perguntaram: Senhor, dá-nos o sinal da tua vinda e do fim do mundo. O primeiro sinal que Jesus deu foi: tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muito usando o meu nome, e se possível enganarão até os escolhidos. Então nós vemos que uma das atribuições de Satanás é enganar. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, ele disse: se vier um anjo do céu e vos pregar outro evangelho, seja maldito. Então o nosso compromisso é com a verdade. Sabemos que muitas das vezes tem pessoas que estão hoje desorientadas, porque entraram para a igreja em determinadas denominações, aonde não tem compromisso com a verdade do evangelho, e se decepcionaram. E hoje estão aí no mundo dos desigrejados, sem rumo, porque conheceram um suposto evangelho que não é o verdadeiro. E quando viram que não é a verdade, se desiludiram, se desenganaram, estão desencaminhados da salvação. Mas ainda há o evangelho pleno, o evangelho santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda tem pessoas compromissadas, igrejas que ainda prezam pelo aquele evangelho quadrado. Eu digo que o evangelho é quadrado. Por quê? Porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Cristo não tem ligação com o paganismo, não tem ligação com o espiritismo. O evangelho de Cristo não tem ligação com essa falsa teologia da prosperidade. O evangelho de Cristo não tem ligação com ideologias humanas de liberalismo desenfreado. O evangelho de Cristo tem ligação direta com o Espírito Santo de Deus. Então que nós venhamos pregar o Evangelho na sua essência, nas Sagradas Escrituras, interpretando-a à luz do Espírito Santo, porque tem pessoas que já leem a Bíblia com preconceito, já leem a Bíblia com as suas ideologias, aí dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser revisada, que a Bíblia é ultrapassada, porque já leem a palavra de Deus cheias de preconceitos e de liberalismo humano, com a tendência ao pecado. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não mudou. Que nós possamos defender o verdadeiro evangelho, esse evangelho santo que Cristo nos mostrou através da sua palavra. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.